Bênção da Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu la'asok bedivrei Torá. Bendito és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com os teus mandamentos e nos ordenou lidar com as palavras da Torá. Parashiot Aharei Mot e Kedoshim. Sexta Aliá. Levítico, capítulo 19, versos 33 a 37. E quando habitar convosco um peregrino na vossa terra, não o enganareis. Como natural entre vós, será para vós o peregrino que habitar convosco, e o amarás como a ti mesmo, porque fostes peregrinos na terra do Egito. Eu sou o eterno vosso Deus. Não pervertereis o juízo, nem a medida de comprimento, de peso e de volume. Balanças justas, pesos justos, efá justa e rim justo tereis para vós. Eu sou o eterno vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, e guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os farei. Eu sou o eterno. Brit Hadashah. Hebreus, capítulo 9, versos 11 a 28. Ora, o Mashiach que veio é Kohen Hagadol, das boas obras que fez e entrou no grande e perfeito Mishkan, aquele que não foi feito com as mãos e não foi edificado a partir dessas coisas criadas. E ele não entrou com o sangue de bodes e de bezerros, mas com o sangue de si mesmo. Entrou uma vez no Beit Hamikdash e obteve a redenção eterna. Porque se o sangue de bodes e de bezerros e a cinza de uma novilha aspergida sobre aqueles que estavam impuros os santificavam quanto à purificação de seus corpos, então quanto mais o sangue do Mashiach, que pela Ruach eterna ofereceu a si mesmo sem defeito a Elohim, purificará a nossa consciência das obras mortas, para que possamos servir ao Elohim vivo? E por isso ele se tornou o mediador de uma Brit Hadashah, para que, por sua morte, se tornasse a redenção para aqueles que transgrediram a primeira aliança, a fim de que recebam a promessa, estes que são chamados à herança eterna. Porque onde há testamento é apontada a morte de quem o fez. E somente é confirmado com a pessoa falecida, porque não tem utilidade enquanto quem o fez está vivo. Por isso, nem mesmo a primeira aliança foi confirmada sem sangue, porque quando foi determinada toda mitzvah por Moshe a todo o povo, de acordo com a Torá, Moshe tomou o sangue de uma novilha e água com lã escarlate e isopo, e os aspergiu sobre os livros e sobre todo o povo, e disse-lhes: Este é o sangue da aliança que lhes foi ordenada por Elohim. E o sangue foi aspergido sobre o Mishkan e sobre todos os utensílios do serviço, porque tudo é purificado pelo sangue na Torá, e sem derramamento de sangue não há perdão, porque era necessário que essas coisas, que são uma imagem das celestiais, fossem purificadas com essas coisas terrenas. Porém, essas coisas celestiais purificam com sacrifícios melhores do que aqueles. Porque o Mashiach não entrou em um Beit Hamikdash feito por mãos, que é a imagem do verdadeiro, mas entrou nos céus para aparecer perante a face de Elohim por nossa causa. Nem foi necessário que se oferecesse a si mesmo, muitas vezes, como o Kohen Hagadol faz quando entra todo ano no Beit Hamikdash com o sangue, que não é o seu próprio. E senão, seria obrigado a sofrer muitas vezes desde o princípio do mundo, mas agora, no fim do mundo, ele ofereceu uma vez sua vida, através de seu sacrifício para cessar o pecado. E como está determinado aos filhos dos homens que devem morrer em um tempo e depois de sua morte há o julgamento, assim também o Mashiach foi oferecido em um tempo e em sua pessoa foi sacrificado pelos pecados de muitos
e num segundo tempo aparecerá sem nossos pecados, para a vida daqueles que o esperam.